Olá, sou César Silva e este é o primeiro tutorial de Blender 3D. Então vamos falar um pouquinho sobre o painel de preferência, onde você pode customizar o Blender do seu modo de trabalho, onde você, onde você consiga trabalhar melhor. Eu vou falar sobre o que eu sei do painel de preferência. Não sei muita coisa que está lá, apenas o útil mesmo, para trabalhar com animação e modelagem de objetos. Ok, ao iniciar o Blender, ele vai me iniciar com essa janela aqui, com esse layout, digamos, Blender 2.5, que é 2.55 beta, e eu tenho aqui os presets, que eu tenho Blender como default e Maya do programa Maya 3D. Em recente fica os projetos que eu estava trabalhando anteriormente, e aqui são os links do manual, do site do Blender, da comunidade e do Python ou Python, que é a linguagem de programação do Blender. Para sair desse layout, eu clico aqui na 3D View. Agora, para acessar o painel de preferência, eu vou em File, mas só que antes preciso falar que ao iniciar o Blender, ele iniciará com esse cubo que é o padrão do Blender. E o Blender 2.55, quando adicionamos o scroll do mouse, ele não está ativo, então eu não consigo aproximar. Neste caso, eu estou aproximando porque eu ativei o scroll do meu mouse. Para ativá-lo, aí sim eu volto para File, User Preference, e aqui está o painel de preferência. Aqui mesmo em Interface eu tenho o Zoom, Rotate. Se eu não me engano, o Rotate também está desabilitado, então eu tenho que habilitá-lo. Para habilitar, eu tenho que selecionar, lógico, clicando nessas caixinhas de seleção. Aqui em Interface eu ativo as opções e desativo as opções, que foi no caso do Zoom e do Rotate. Em menus e menu Open dele, não sei explicar muito bem sobre eles. Futuramente eu vou criar um arquivo PDF explicando melhor sobre essas partes. Em Edition, eu vou falar sobre o Undo, que é o desfazer, Ctrl Z. O Blender ele me dá a opção de desfazer um projeto 32 vezes. Caso eu queira aumentá-lo, eu teria que aumentar o limite da memória do meu computador. Mas como padrão, vou deixá-lo em 32 vezes, que eu acho que já é o suficiente. Caso você queira aumentá-lo, você teria que aumentar a memória, ou caso você queira diminuí-lo, aí você não precisa mexer na memória. É simples. Em Input fica os plugs, os plugs ficam em Add-ons. Se você abrir, você vai reparar que a maioria dos plugs estão desabilitados. Para habilitá-lo, você deve clicar na sua caixinha, que eu não sei dizer muito bem, caixinha de opções, vamos dizer. Mas cuidado, porque o máximo de plugs habilitado, isso vai exigir muito do seu computador, ou seja, o Blender vai ficar muito pesado. Então habilitem só o que vocês acham importante, que vocês vão achar que você precisa ter porque você trabalha com isso. Ok, deixa eu desabilitar ele. Aqui em Input, voltando, vou falar sobre o mouse. Em outros programas de 3D, para selecionar um objeto, a gente utiliza o left do mouse, o esquerdo.
No Blender já é diferente, ele tem um propósito, se não me engano, um motivo por que ele utiliza o direito para selecionar um objeto. Isso é uma história antiga, eu nem lembro muito bem, mas eu vou correr atrás e vou deixar para vocês baixarem para entender melhor um pouquinho sobre a história do Blender. Ok, voltando aqui, caso você queira utilizar o esquerdo do mouse para selecionar o objeto, é só você selecionar a opção Left, mas neste caso vou deixar em Right. File fala sobre você escolher fonte, texturas, plugs, render output, escolha de som, onde você quer salvar o Blender. Essa opção ela fica aqui mesmo na janela de padrão do Blender. Quando você inicia, ela já fica ativa aqui. E System é mais a parte física do computador. Como eu não entendo muito de hardware, então não sei explicar muito bem sobre ela. Após você ter feito... Opa, falta o temas. Isso. O tema, ele, como eu posso dizer? Eu vou falar sobre a 3D View, que é o que eu mexo mais. Aqui ele nos dá as opções para identificar quando um objeto está selecionado ou não está selecionado. Nesse caso, em Active Object, ele vai me representar a cor laranja, dizendo que o objeto está selecionado, que está aqui no caso do cubo. Agora, se eu pretendo mudar a cor, eu clico nele e escolho uma cor verde. Ele já vai mudar na hora aqui, mas eu não quero isso, então eu vou usar a cor default mesmo. E temos o Active Spline e várias outras coisas que eu também não sei muito sobre elas. A cor de fundo do Blender, se você quiser alterar, vamos deixar aqui um branco, que é horrível. Vamos deixar no default mesmo. E a cor, esse Vertex e Edge e Face, vou deixar para um tutorial futuro, talvez no próximo. Após você ter feito customizado o Blender do seu jeito, para deixá-lo como padrão, sempre quando você inicializar o Blender vai estar do jeito que você deixou, você vem aqui e clica em Save as Default. Ok. Agora você deve estar reparado que quando eu entrei em Preference, meu Blender ficou completamente zoado. Isso resolve se eu clicar em maximizar, em full screen. Agora você deve estar se perguntando que não resolveu, ou seja, não adiantou nada que eu fiz. Para isso, para voltar ao normal, é só eu teclar Ctrl S para entrar em modo de salvar o meu projeto. Como eu não tenho nada que salvar, então eu vou clicar em cancelar. Agora o meu Blender voltou ao normal. Isso é do Blender 2.50, 2.55. Normalmente isso acontece, é normal. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. No próximo tutorial eu vou falar um pouquinho sobre as opções de modelagem do Blender e um pouquinho sobre a animação. Muito obrigado. Aqui é o César Silva e até o próximo tutorial.